solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Eu acabei achando aqui. Ângelo Bartolomeu. Obrigado, viu? Presente. Antônio Vidal da Silva, sou eu, presente. Aparecido Carlos Gonçalves. Presente. Caio Porto, ausente. Denis Machado. Presente. Eduardo Henrique Moutinho. Genésio Aparecido Valença. Presente. Gilberto Junqueira. José Roberto Giroto. Presente. Rodrigo de Pietro. Presente. Marcos Aparecido Lourenço. Presente. Bonila. Presente. Juninho Providelli. Vadinho. Presente. Valcir Zacarias. Havendo número legal em plenário, sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o vereador Gilberto Junqueira para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, como é a primeira sessão do ano, veio ao meu coração uma mensagem para deixar para os senhores vereadores, para nós, né? E eu gostaria de ler em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 7 até o 13, e depois, com a permissão, eu gostaria que os vereadores ficassem em pé, para a gente fazer uma oração a Deus, tá? Depois da leitura da palavra, pedindo ao Senhor que nos conduza, durante todo este ano, conduza a nova mesa da Câmara, também para o bem da nossa cidade. Salomão pede sabedoria a Deus. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois a quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, e nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre a qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E a quantidade deste povo que Salomão estava conduzindo era mais de 1 milhão de pessoas. Gostaria que os vereadores ficassem em pé, e por gentileza, se a plateia puder ficar em pé. Vamos pedir a Deus, da mesma maneira, que Deus nos dê sabedoria para conduzir os destinos dessa cidade, que Deus possa conduzir o nosso prefeito e também o vice-prefeito. Amado e querido Deus, da mesma maneira que Salomão, Pai, pediu a Ti sabedoria para conduzir aquele tão numeroso povo, nós estamos iniciando, Senhor, a primeira sessão deste ano, sobre a direção, meu Deus, da nova mesa da Câmara, constituída pelo Beto, pelo Tonhão, pelo Denis e pelo Caio. Pai, nos ajuda, Senhor, nos livra de tudo aquilo que não te agrada, nos dá a tua proteção, e que realmente possamos honrar a confiança das pessoas que depositaram sobre nós. Pedimos a tua bênção sobre os vereadores que estão aqui,
sobre a plateia que está aqui presente, sobre a imprensa da nossa cidade e sobre todas as famílias taquaritinguenses. Muito obrigado, meu Deus, pela metade deste mandato, por o Senhor ter nos ajudado e nos abençoado. Essa cidade precisa, Senhor, da Tua bênção, e nós queremos colocar ela diante do Senhor, como estava escrito na frente da entrada dessa cidade. Esta cidade é uma cidade abençoada por Deus. Repreendemos tudo que é contrário a isso em nome do Senhor. Nos abençoa, meu Deus, é o nosso pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Muito obrigado. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Antes da ordem do dia, eu só queria dizer aos senhores vereadores que, assumindo hoje a presidência da Câmara, a gente vai procurar ao máximo manter o que diz o regimento, em termos de horário, em termos de tempo de palavra, e manter sempre o respeito entre todos e as opiniões contrárias. Aqui é lugar onde se faz a democracia, aqui é lugar de opinião, embora com respeito que todos nós merecemos. Eu gostaria de pedir ao vereador Tonhão que a gente prosseguisse com a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Ofício número 635, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de encaminhar a debilitação do Legislativo, incluso projeto de lei complementar a dispõe sobre a criação de cargos públicos que especifica e dá outras providências, especificamente para a Casa de Abrigo de Menores de Taquaritinga, o qual foi elaborado de acordo com o pedido formulado pela Comissão de Constituição de Justiça dessa Casa de Lei. A matéria objetiva, a criação dos cargos de cuidador e de auxiliar de cuidador para a Casa de Abrigo de Menores de Taquaritinga, em obediência ao compromisso de ajustamento da conduta, celebrando com o Ministério Público do Estado de São Paulo, de acordo com as diretivas traças nas normas operacionais básicas e recursos humanos do Sistema Único de Associação Assistências Sociais, NOB-RH, SUAS, aprovadas pela resolução do número 269, de 13 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional da Assistência Social. Vale ressaltar que este executivo vem dando o respaldo necessário à Casa de Abrigo de Menores de Taquaritinga, garantindo o atendimento das crianças e adolescentes em situação de abandono, negligências, destruição do poder familiar, ameaça, violação dos seus direitos fundamentais, conforme preceitua o Estado da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, retificamos o impacto financeiro elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, enviado pelo ofício número 598/2018, em atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101, de 4/5/2000. Seguro que os senhores vereadores saibam compreender a relevância e a propositura, solicitamos suas apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 47 da LOMT, seguida do unânime aprovação para que surta-se os seus devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima a respeito. Prefeito Vanderlei Márcio. Senhores vereadores, eu coloco o projeto em discussão. Beto,
Com a palavra, o vereador Rodrigo de Pietro. Bom, esse é um assunto que vem tramitando desde o ano passado. Nós tivemos aqui nessa tribuna aí a presença na época da responsável pela casa. Então é um assunto que o Ministério Público veio a se intervir e houve uma celebração aí, conforme falado até no projeto, de se resolver o problema dessa casa. Eu sei que teve alguns pedidos de vista em cima desse projeto. Eu acredito que hoje terá mais outro, não sei, conforme foi comentado. Mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que ver é em relação às crianças que estão sendo atendidas dentro daquela casa. Então, estão se pensando em não criar cargo, ou ser uma ONG, ou seja o que for. Eu acho que essa casa aqui tinha que ou aprovar o projeto, ou negar esse projeto de vez, para que se tome outra solução e não deixe mais aquelas crianças naquela situação que se encontra. Fica aí esse, assim, às vezes pede vista, alguma coisa. Eu sei que é direito, a gente tem que debater o assunto. É um assunto que gera um pouco de desgaste em algum momento, mas eu acho que nós temos que pensar no principal, no resultado final, que é as crianças que lá dentro estão. Então essa é a minha posição, respeito a de todos os colegas, mas eu precisava opinar, que é um assunto que eu acompanho há algum tempo. Presidente. Um minutinho só, Bandeira. Com a palavra, vereador Juninho. Eu agradeço, senhor presidente, e que o senhor tenha uma gestão abençoada. Gostaria de parabenizá-lo em primeiro lugar. O senhor Rodrigo, é claro que todos nós temos preocupação com as crianças. Eu gostaria, senhor, pois, em qual situação que essas crianças se encontram hoje? Ô, Júnior, elas se encontraram numa situação, lá atrás, que teve o afastamento de todas as pessoas que estavam naquela casa. Não, me perdoe, que elas se encontram hoje, não que elas se encontravam. O que acontece é o seguinte, nós não, segundo o promotor que ele pede nesse ajustamento de conduta, existe a necessidade de pessoas especializadas em tratar determinado assunto, que é isso que pede o projeto. Então eu acho que o resultado final é saber quem que vai estar lidando com essas crianças. Precisamos de profissionais capacitados dentro desse SUAS RH, né, que é a condição até que abre o edital de contratação, aí, o edital de concurso. Então eu acho que o resultado final é essas crianças. Se elas estão numa condição boa nesse momento, elas não estavam, tudo bem. Mas precisamos resolver. Não, é apenas essa dúvida. O senhor falou que elas se encontram hoje, porque se elas se encontrassem em alguma situação de risco, nós iríamos agora lá. Sim, sem dúvida, mas elas se encontravam numa situação, foi afastado, assumiu uma nova diretoria, mas precisamos resolver. Não podemos deixar pendente aí no ano de 2019 todo. Certo. Então, por isso que eu falo, ou a gente nega o projeto, ou a gente aprova. Porque as crianças não podem esperar mais, eu acho, esse assunto. Muito bem. Com a palavra, vereador Marcos Bonilla. Presidente, esse assunto diz relação diretamente a mim, porque eu sou presidente de uma ONG, uma OSC agora, modernamente, é Organização Social e não mais ONG, que administra a Fundação Casa juntamente com o Estado de São Paulo. Modernamente, é isso que se faz. Você contrata uma OSC para administrar esse tipo de trabalho, que seria lá a Casa de Abrigo de Menores. Tive conversando com o doutor Anderson, o promotor, fazendo essa sugestão, inclusive, a ele, porque, sinceramente, isso eu disse para ele, doutor, eu não fico confortável em criar mais 20 cargos. Nós temos uma folha de pagamento estourada, um funcionário público que não consegue aumento salarial porque a folha está sempre acima do teto, nós vamos criar 20 cargos. E isso, a criação do cargo não dá a garantia, Rodrigo, de que aquelas pessoas que contratadas vão estar lá e serão realmente pessoas capacitadas para aquilo. A gente sabe como funciona o serviço público. Inclusive, um dos cargos que deve ser criado pela lei é cuidador de crianças. Eu fui verificar junto ao Ministério do Trabalho, essa profissão não existe. Então, a prefeitura sequer vai poder criar um concurso para uma profissão inexistente. Não tem cuidador de crianças. A gente cria 20 cargos, a gente aumenta a despesa da folha, enquanto que modernamente pode ser contratado uma OSC para administrar a casa. Mas o promotor está irredutível, ele disse que não, que ele quer isso. Que em algumas cidades que ele passou, inclusive a Casa Abrigo, ele conseguiu extinguir.
conseguiu fazer com que essas crianças fossem para algum lar e extinguiu. Agora imagine vocês se isso chega a acontecer aqui. A gente abre concurso, Juninho, cria 20 cargos, coloca dentro da casa-abrigo e a intenção é extinguir. Ou esse promotor vai embora e vem um outro aqui com uma outra ideia. Não, eu não concordo com isso, eu quero uma OSC. Então isso pelo menos é uma coisa para ser muito bem estudada. Para a gente criar 20 cargos é uma coisa complexa. Por isso que você fala em pedir vista, mas talvez seja necessário, porque talvez a gente criar uma comissão de vereadores e até... Deixa eu só concluir o raciocínio, senão eu me perco. A gente talvez criar, Gilberto, uma comissão de vereadores e até o promotor, tentar convencê-lo de que modernamente é isso que acontece. A Fundação Casa Daqui, para quem sabe, quem não sabe, funciona muito bem através de uma OSC, é um contrato que existe. Outras cidades já têm um modelo desse tipo, em que a OSC que administra a casa-abrigo, e a prefeitura não tem esse ônus de contratar gente, e a gente não tem garantia que essa pessoa contratada vai ser capacitada para isso. Amanhã ou depois você extingue, o cargo ele é específico para trabalhar na casa-abrigo, daqui a pouco você tem 2 crianças lá dentro com 20 funcionários. O funcionário não pode sair de lá, porque o cargo é específico para trabalhar lá. Então, eu tenho dúvida sobre isso, o Gilberto. Marcos, eu quero pedir desculpa aos senhores vereadores. Realmente houve uma falha da minha parte aqui. Havia um pedido de vistas que foi feito por mim e eu deveria ter colocado isso antes da discussão. E reforçar que eu concordo em parte com o que o Bonira falou. Eu acho que a gente tem que montar mesmo uma comissão, e eu gostaria de pedir a prorrogação por mais 15 dias do pedido de vistas. E sendo assim, a minha colocação aqui que eu rapidamente, Gilberto, porque pedindo vistas o assunto se encerra. É que eu que errei. Eu só falo uma coisa. Eu só falo uma coisa. Eu sou a favor daquilo que o Rodrigo falou. Isso aí vem vindo lá do ano passado. Sabe quem está sendo prejudicado? Sendo prejudicado é a casa, é as crianças. Então esse negócio, pera e vista hoje, eu acho que nós tem que ter a solução. Eu acho que se o prefeito está pedindo, entende? Está pedindo pessoas, não é qualquer pessoa, é pessoas especializadas, né? Para os cargos que vão estar ali, para dar um bom andamento. Então eu acho que a gente tem que tomar a solução, porque senão não vai passar a gestão toda e não vai ser resolvido, e quem vai ser prejudicado é a casa. Então acho que nós temos que pensar nisso aí. Eu não sei quem pediu a vista, a última. Como houve o pedido de vista, Gilberto? Mas quem fez? Fui eu. E eu estou refazendo o pedido. Eu vou colocar o pedido de vista em votação, não havendo a gente retorna. Não havendo aprovação, a gente retorna à discussão. Nós tem que ver não, isso eu aí, entendo. Que a casa está sendo prejudicada. A minha única preocupação... Se o prefeito está pedindo, nós temos que dar um voto de confiança. A minha única preocupação, Gilberto, não é a questão como vai ser gerida. É, na verdade, a contratação, porque pelos anos que eu tenho de prefeitura, o que eu tenho visto, as pessoas prestam concurso para determinada função, são aprovadas, chegam lá, isso não era para mim. E aí, em vez de ser mandado embora, é remanejado. Acontece assim com pedreiro, acontece assim com lixeiro. Nós temos 24 lixeiros, tem 6 trabalhando que são lixeiros. Nós temos 24 pedreiros, tem 7 pedreiros. Cadê os outros? Foram remanejados. Então, de repente, a gente faz esse concurso, aí a pessoa vê lá, chega lá, vê que é bucha, porque lidar com crianças não é fácil, e aí fala, aqui para mim não serve, me põe lá na escola tal. E os prefeitos acabam atendendo. E aí a gente tem que contratar mais gente para pôr no lugar que já estava previsto. Então eu não sou contra isso não, eu só gostaria que a gente tivesse a oportunidade de montar uma comissão, já ir falar com o promotor, falar, olha, não tem outra alternativa, de fato não tem, vamos resolver. Mas resolver sabendo que corre-se esse risco. Porque os prefeitos têm que ser mais firmes, sim, e quando o cidadão está em estágio probatório e vier dizer que não se adaptou ao serviço, ele que peça a conta vai embora. Roberto, porque na gestão passada, por exemplo, eu vi entrar um monte de serviços gerais, na anterior também, e hoje nós não temos serviços gerais. Mas aí é o seguinte, se a pessoa que passou no concurso e não é especializada para aquilo, vai ser colocada outra pessoa que é especializada. Porque não adianta ele querer fazer o concurso se ele não é adequado para aquilo ali. Mas ele até faz, Gilberto. Mas na hora depois que vê... Tem estabilidade, não manda embora.
E só para, Beto, só para Então, tranquilizar todo existe mundo, um estágio probatório. quem está hoje lá é a Eleonor, cuidando muito bem daquela casa. Dá tempo para a gente pensar, conversar com o promotor. A Eleonor está fazendo um trabalho muito bacana lá, então pode ficar Aí tranquilo. na Tá próxima bem sessão cuidado. ordinária a gente As crianças define. estão bem então, cuidadas. coloca o pedido de vista do vereador Beto Giroto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vista aprovado. Passamos agora a outro projeto. Ofício número 14, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo e incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre serviço qualquer natureza, ISS-QN, sobre a regularização de construções de âmbito do município de Taquaritinga, que especifica e dá outras providências. Como já é o conhecimento dos senhores vereadores, esta administração encontrou o setor de cadastro imobiliário da prefeitura em fase de atualização quando aos instrumentos de controle e validade das informações utilizadas para lançamento do cálculo do IPTU, ITBI e taxas de serviços urbanos, incumbindo-lhe por dever ofício sanar as deficiências para que os tributos que foram a base de arrecadação do município fossem cobrados de acordo com a legislação em vigor, a partir da irregularidade detectada pela administração anterior em serviço de recadastramento imobiliário, contratando em 2014 junto à empresa Geodados elucidados que, apesar de ter sido realizado o lançamento do IPTU, o ISS-QN não foi escriturado na época oportuna. Esclarecemos que já iniciamos o processo de notificação dos contribuintes cujos imóveis encontram-se divergências e que passaram por serviços compulsórios de retificação cadastral. Esse projeto tem duas emendas, uma de autoria do vereador Denis Machado, e vale lembrar que já foi explicado a supressão das emendas. Presidente, então, a gente tinha combinado, até a sugestão do Rodrigo, da gente emendar aquela lei dos 60 meses. Não, nós vamos chegar lá. Aí a gente tiraria esse de pauta. Não, nós vamos chegar lá. Depois eu vou fazer a leitura da subemenda. São essas aqui? Bom, artigo 1º. Fica suprimido os artigos 1º e 2º do projeto de lei complementar 5.497 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS-QN, sobre a regularização de construções no âmbito do município de Taquaritinga. Artigo 2º. Ficam renumerados os artigos 3º para o artigo 1º, o artigo 4º para o artigo 2º e o artigo 5º para o artigo 3º, constantes do projeto de lei complementar 5497 de 2019, que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, sobre a regularização de construções no âmbito do município de Taquaritinga, com a seguinte redação: fica autorizado ao órgão fazendário municipal, mediante requerimento do interessado, efetuar parcelamento dos tributos devidos com valores apurados de acordo com o estabelecido no parágrafo único do artigo 125 da Lei Complementar 4.482, de 29 de dezembro de 2017, em face do processo de regularização
em até 24 parcelas iguais, mensais e consecutivas, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, que nunca poderão ser inferiores a 3 unidades referentes do município de Taquaritinga, as quais serão atualizadas com base na variação da URMT e sobre as quais incidirão juros moratórios de 1% ao mês sobre o montante do débito corrigido monetariamente. O Poder Executivo Municipal estabelecerá as normas complementares necessárias ao fiel cumprimento do parcelamento objeto desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa é a emenda de supressão e assim ficou o projeto, originalmente mantendo o texto que o prefeito enviou, só suprimindo os 2 primeiros artigos, conforme a gente acordou com o prefeito e com o vice lá dentro. Então, coloco a emenda supressiva do vereador Denis Machado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Presidente. Em discussão, perdão. Eu achei que já tinha esgotado. Em discussão. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu peço que alguém me explique melhor, porque eu não estou entendendo, sinceramente. Desculpe a minha ignorância, mas eu não entendo. Para mim, a gente ia colocar o projeto original lei, do prefeito é esse que está aqui, suprimindo o regramento, que são aquelas 2 artigos primeiros, que explica o projeto, outro que faz o regramento, que é o que nós estamos retirando. O resto permaneceu igual. Mas tem uma preocupação aí. O juro é 1% ao mês. Quer dizer que quem pagar em 2 anos vai pagar 24%. Mas lá no outro é 1% ao ano. Tem a subemenda. No outro projeto é 1% ao ano. Mas é o que eu estou dizendo, mas aí está 1%. Não, mas tem subemenda, Gilberto. Vai ter outra emenda. Você entendeu? Você entendeu o que eu estou te falando? Isso. Porque nós votamos aqui o projeto que era 1% que a pessoa pagava. É por isso que nós vamos corrigir. E agora está 12%. Entendeu? Ô Gilberto, vai ter a subemenda. Esse é o projeto que o prefeito mandou. Entendi. Nós aprovamos, retirando o texto que o coisa, e ele fica dessa maneira. Aí a gente lê a subemenda que vai consertar tudo que estava. Entendi. Senão, do jeito que estava, o povo ia pagar 12% ao mês. Ao ano. O projeto, Gilberto, 3 vezes mais do que a infração. Veio com problemas no texto, que estava errado, colocando um valor em números e outro escrito diferente. E foi corrigido na nossa secretaria. Com a palavra, presidente. Bom dia a todos, boa tarde a todos. O Gilberto, só explicando a respeito dessa emenda que foi colocada. Essa emenda aí, você estava aqui comigo, nós ligamos para o prefeito, você conversou com o prefeito. Essa emenda é o que você pediu para o prefeito. Então, acho que você não viu esse 1%. Mas esse projeto aqui é o projeto que o prefeito mandou e foi só tirado alguns itens do jeito que você pediu. Deixando bem claro, que no projeto falava que daí 12 meses, a pessoa tinha 12 meses para regularizar. Aí 10 mil famílias tinha que pegar engenheiro, fazer onde eu vou chegar, seria mais um transtorno, pagar esse valor aí, e depois pagar engenheiro. Ô Gilberto, essa parte... Está sendo retirado, né? Já está sendo retirado, que foi que a gente estava... Não vai existir mais no projeto. Presidente. Então, só está mantendo o que o prefeito pediu, tirando a regularização dos imóveis. Não, com a palavra Rodrigo de Pedro. A preocupação do Gilberto é bastante importante quando se fala dos juros dos 2%. Mas nós conversamos lá atrás, vai entrar a subemenda, na qual ela revê aquilo que a gente foi aprovado em outubro. Vai adequar ela. Então ela vai trazer para dentro desse 1% e suprimindo toda essa regulamentação que o prefeito queria. Então a importância da gente ter discutido e ter falado da subemenda é para poder eliminar essa questão aí. Mas como já tinha sido apresentado a emenda, nós temos que apreciar. Uma parte, presidente. Só um esclarecimento, ele vai ser parcelado em 24 vezes de parcelas iguais. Isso. Foi isso? Mas o município pode parcelar mais de 12 meses em parcelas iguais? Não é todo ano que tem que ser parcelado devido aos juros?
A subemenda vai consertar. Depois, na leitura da subemenda, a gente vai regrar como que vai acontecer. Tá. Essa só suprime. Coloco a emenda de supressão do vereador Denis Machado em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal. Sim. Aparecido Carlos. Sim. Caio. Não está ausente. Denis Eduardo Machado. Sim. Doutor Eduardo Henrique Mutim. Ausente. Genésio Aparecido Valência. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. Rodrigo de Pietro. Sim. Marcos Aparecido Lençan. Sim. Marcos Rui Gomes Marona. Sim. Juninho Previdelli. Sim. O Vadinho. Sim. Valcir Conceição Zacarias. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Emenda. Agora nós colocaremos a emenda de propositura de todos os vereadores para apreciação. Artigo 1º. A emenda número 1 passa a ter a seguinte redação. O artigo 1º da Lei Municipal Complementar 4.549, de 5 de outubro, passa a vigorar com a seguinte redação. Lei 4.549, artigo 1º. As disposições contidas na presente lei complementar se aplicam aos créditos tributários e não gerados e ao ISS-QN cobrado até 2018. Ficam os artigos 2º, 3º e 4º dispostos com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica prorrogado até 31 de janeiro de 2019 o prazo previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar de 5 de outubro de 2018, que dispõe sobre o pagamento parcelado dos débitos tributários e não tributários e ao ISS-QN cobrado até o ano de 2018, existente junto à Fazenda Pública Municipal, em execução judicial ou inscritos na dívida ativa nas formas, condições que especifica e dá outras providências. O Poder Executivo Municipal estabelecerá as normas complementares necessárias ao fiel cumprimento do parcelamento objeto desta lei. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Coloco a presente emenda em discussão. Presidente, bom, eu gostaria de fazer uma colocação pelo fato do seguinte, quando chegou esse projeto aí, aqui na casa, eu mandei um ofício para o prefeito solicitando algumas informações. Ele manda aí, foi no rádio, não é segredo para ninguém que ele fala que houve um geoprocessamento aí no ano de 2017, que houve em 2013 e que houve em 2017. Aí eu solicitei ao secretário de obras para que encaminhasse para essa casa o contrato celebrado entre a prefeitura e o responsável pelo georreferenciamento no ano 2017, que informava a data ou datas que a aeronave sobrevoou a cidade e os distritos de Itaquaritinga executando esse serviço em 2017, informando o nome do piloto, prefixo da aeronave e o plano de voo devidamente homologado na ANAC. Então eu tenho total convicção que esse georreferenciamento não existiu no ano 2017. Então, por isso que eu solicitei essas informações para o prefeito. Então, o que aconteceu dessas cartinhas chegar nas casas do município de Itaquaritinga foi o maior crime de estelionato praticado de forma coletiva aqui em Itaquaritinga. Mas a sua acusação é muito grave. Você acha que ele inventou isso daí? Isso daí, ele tem que mostrar nesse ofício que ainda ele não respondeu. Entendeu? Então isso é uma vergonha que aconteceu em Itaquaritinga no final do ano de 2017. Lá em 2013, nós também temos que saber também se realmente houve a aeronave, tudo bem. Agora em 2017, até agora não foi informado e não consegui localizar o plano de voo na ANAC. Então o que aconteceu? Como é que chegou essas cartinhas nas casas aí?
Então, é uma vergonha o que aconteceu no final de ano com essas mais de 9.000 cartinhas, sendo que o prefeito mandou aqui na casa, falando que tinha próximo de 5.000 e mandou mais de 9.000 cartas. Hoje ele foi no rádio e falou que era em torno de 1.200. Então, isso daí eu falo com a maior convicção. Foi o maior crime de estelionato coletivo praticado aqui em Taquaritinga. Uma vergonha, é uma vergonha o que aconteceu no final de ano. Então eu queria deixar os vereadores cientes, nós abrimos uma comissão aqui dentro e ia apurar esse caso. É isso que eu tenho a falar, senhor presidente. E queria parabenizar os colegas aí por essa subemenda aí, que realmente dá oportunidade. Porque a pessoa vem aqui na prefeitura, ela não tem a opção de pedir exclusão do débito. Ou ela parcela ou ela paga. Ela não pode excluir o débito de uma pessoa que não fez na sua casa. Um erro tem que corrigir, mas quantos erros tem? O projeto dá para ver aí, que dá para se perceber que mais de 80% dessas cobranças são ilegais. Então é uma vergonha o que aconteceu. Concluído o Rodrigo, a palavra Juninho Previdente. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o Rodrigo e dizer realmente que eu já fiz essa solicitação também, viu, Rodrigo? Do outro. E dizer o seguinte, senhor presidente, eu voto contra até o parcelamento. Porque eu acho isso aí, me perdoe a palavra, uma sacanagem com a população. Uma coisa foi medida em 2014. Ou foi usado de maldade ou incompetência, como já demonstraram de muito tempo. Então eu não voto nem a favor do parcelamento, como votei contra o projeto, eu seria muito incoerente comigo mesmo votar o parcelamento. Se eu sou contra que cobre, como que eu vou ser a favor que parcele? Então já demonstro claramente, parabenizo o Rodrigo e voto contra. Meu voto é esse aí. Alguém mais? Pode falar. Presidente. Marcos tem pedido primeiro. Eu só queria dizer para o Rodrigo o seguinte. Primeiro, ele fez um pedido de informação, e é legítimo, qualquer vereador aqui pode fazer, e pelo que ele mesmo disse, não teve a resposta ainda. Então, a acusação de estelionato, antes da resposta, eu acho que ela é meio precoce. Bonila. Né? E dizer que, só para acabar, quando o prefeito fala em 1.200, ele fala que 1.200 iriam prescrever, e aí ele cairia em crime de peculato, prevaricação, que é o crime de deixar de cobrar algo, e ele estaria respondendo criminosamente por isso. Então, assim, foi detectado, o prefeito tem que cobrar, senão é crime de prevaricação. Ele não pode saber que existe uma dívida e simplesmente colocar dentro da gaveta, como foi feito no passado. Então, só isso. Se o senhor não teve a resposta ainda, o senhor não pode acusar de estelionato sem ter a resposta. Bonila, eu falo com maior convicção para o senhor, para o colega aqui, para todo mundo e para o público presente, que é o seguinte: como é que manda uma cartinha na casa da pessoa e não dá o direito de defesa para ela? Chega aqui, ou a pessoa paga, ou parcela, ela tem direito a recursos. Ou eles ameaçam, falando que a pessoa vai gastar muito mais, que tem que fazer a planta, aquilo outro. Isso daí é para quê? Alguém mais quer? Mas isso não é verdade, a pessoa tem direito a recurso. Com a palavra, vereador Gilberto Junqueira. Deixa eu falar uma coisa, eu fui contra esse projeto. Parabéns. Fui contra o projeto. Aliás, toda a Câmara foi contra. Foi contra, porque eu não aceito a maneira como foi feito. Eu acho que aí sim tinha que se contratar uma empresa para ir casa por casa, pegar a planta original e ver o que aumentou. Isso tinha que ser feito. Não essa vergonha que foi feito por avião, entendeu? Como eu encontro lá na Vila Buscardi, a Casa do Belo, doente, ele, a mulher, criança doente, entende? E colocou 4 pau para colocar o Fiatinho velho dele. E veio aumento de construção. Então isso eu me sinto envergonhado. Agora, não estou votando o projeto, eu sou contra o projeto. Mas eu não posso ser contra o parcelamento. Porque aí nós vamos prejudicar mais ainda a população. Então, na minha maneira de entender, com todo o respeito que eu tenho pela administração e por essa casa, mas eu tenho o maior respeito pela população de Taquaritinga e por essa família, que me procurou e investiu em mim. Cadê o aumento de construção? 4 pau e 5 eternite. E veio aumento de construção. Isso me enerva, presidente. Tá? Eu acho que tinha que ser refeito isso. Nós estamos votando 20 cargos, que se contrata uma empresa e vê caso a caso.
E o que é justo é justo. Tá? Se o montinho, como ele falou, eu aumentei tanto na minha construção, é justo. É justo. Tá? Eu fiz uma garagem para pôr o caminhão. A casa do meu filho, onde mora, é 70 metros. Veio 222 metros. Porque eu coloquei uma cobertura para colocar o caminhão. Na minha casa, aumentou 40 metros. Eu coloquei também 4 vigas e 4 Eternite. Veio. Tudo bem, eu vou pagar. Mas tem aquela população que não pode pagar. Que não tem condição de pagar. Que estava apavorado. Graças a Deus que veio um projeto para se pagar os atrasados em 60 meses. Que tinha pessoas preocupadas. Então eu acho realmente que tem que ser revisto. Revisto realmente, contratado uma empresa e vai casa a casa. Entendeu? Para ver a condição e ver realmente quem deve vai pagar e quem não deve. Aquele puxado lá de 4 paus e 5 Eternite, isso aí não é para cobrar. Isso aí é uma vergonha, não é aumento de construção. Estou colocando a minha posição. Com a palavra, vereador Tonhão. Eu quero parabenizar o Gilberto, o Juninho, o Rodrigo e os demais vereadores. Vocês estão certos. Isso aí eu pensei, isso aí vai dar pano para manga. Tem gente que vai pagar e não tem um remédio. Ele vai pagar isso daí, é um absurdo, e não tem um remédio lá embaixo. Muitas pessoas vêm procurar, o que eu faço, Tony? Pessoas ficou doentes por causa disso daí. Tem gente que não aumentou nada. Tem uma laje, o cara pôs estava chovendo, Gilberto. Ele pôs uma coberturinha, cobraram dele. Esse negócio de aeronave, isso daí está por fora. É que nem falou, tem que pôr casa a casa para medir as casas. Está completamente errado. 9 mil pessoas notificadas. O que é isso? Isso é um absurdo, prefeito. Ô prefeito, vai a casa a casa, não fica pondo essas coisas. Tudo tem que pagar, tudo tem que pagar. Agora você põe aí um projeto da água que não quer pagar. Agora os coitados que não tem nada tem que pagar. E outra, até o parcelamento também eu sou contra, viu, Juninho? Eu vim com isso daí na cabeça, que eu sou contra o projeto. Mas por quê? Tudo bem, ô Gilberto, eu sei. Mas se não tiver outro caso, vou voltar a minha palavra, vou ter que votar a favor do parcelamento. Que aí embaixo o povo não vai entender. Vai pensar que eu estou votando contra. Você dá uma parte para o Rodrigo? Não, pode falar. Pode falar. Uma parte para o Rodrigo. Depois eu queria acabar. Desculpa, senhor presidente. Obrigado pela parte. Eu não estou votando contra ninguém. Eu estou votando coerente. Se eu sou contra o projeto que cobre isso, por que eu vou votar a favor do parcelamento? O que eu sou contra? Você está a favor do projeto? Eu não voto. Você não está a favor desse projeto, eu sei, eu entendi. Rodrigo, a palavra do Valcir primeiro, que ainda não se manifestou. Valcir. Boa tarde, presidente, público presente, demais vereadores. Com todo respeito ao prefeito, à administração, mas eu acho, na minha opinião, que foi uma brincadeira de mau gosto isso. Isso foi se criado no final do ano, o prefeito não estava na cidade, e nós, vereadores que andamos pela rua, a pressão que nós tomamos, né, os nomes que nós escutamos, os funcionários aqui embaixo do protocolo quase foram agredidos, não fisicamente, mas foram agredidos verbalmente. Foi um tumulto nessa prefeitura, ninguém sabia de nada. Eu acho assim, eu fui contra o projeto. Agora, eu ser contra o parcelamento, eu vou estar prejudicando ainda mais a nossa população, eu não posso. Então eu quero dizer uma coisa, na minha opinião, se eu recebesse essa notificação, eu não pagaria, deixa que entre a justiça, vão lá me tirar da minha casa. Eu acho uma brincadeira de mau gosto, outra vez no final do ano, a nossa população receber esse presente nas cartinhas dos Correios. Outra coisa que eu quero dizer, hoje eu ouvi a entrevista do senhor prefeito, e ele disse que ainda bem que isso eles acharam no final do ano, que o prazo se estava vencendo, que isso, o departamento dos funcionários colocaram isso debaixo do tapete, só que ninguém sabe quem fez isso, não se deu o nome de quem escondeu, que departamento que estava,
Isso se virou uma bola de neve e quem paga isso é a nossa população. Então eu quero dizer assim, se eu tivesse recebido, não iria pagar. Não iria pagar. Porque se isso fosse vencer agora em dezembro, por que a administração então não avisou a nossa população? Avisasse a população antes de receber essa notificação. E outra coisa que eu não concordo, discordando da opinião do nosso amigo Bonilla, quando você diz a referente do Rodrigo Bonilla, do requerimento dele, ele fez o requerimento, Rodrigo, deu mais de 30 dias o prazo? Não deu mais ainda não, mas... Não, então tem que aguardar. Eu tenho que aguardar. Então tá, então... E só mais um detalhe, senhor presidente, por favor. Onde está a fiscalização da nossa prefeitura? Se isso aí foi aumentado alguma coisa há 5 anos atrás, cadê a fiscalização da prefeitura que não esteve lá e mandou a cobrança? Esperar 5 anos para depois, do nada, do dia para a noite, mandar a cobrança para o povo? Bom, fiscalização funciona ou não funciona? Senhor presidente... Rodrigo, suas considerações finais... Eu gostaria de fazer uma colocação pelo fato seguinte. O Juninho foi bastante feliz na colocação dele. Ninguém aqui é a favor, no meu entendimento, como eu vejo, já foi votado lá atrás, é a favor dessa cobrança de ISS. Eu não fui a favor, o Juninho também não foi favorável, muito que bem. A Câmara não foi favorável, no entanto que negou o projeto. Foi reprovado o projeto. Foi reprovado. Mas o que a gente tem que entender nesse momento? Através da emenda do Denis e através da subemenda que foi feita aqui pela Casa, o que acontece? A gente está eliminando aquela proposta que foi enviada pelo prefeito e a gente vem dentro daquilo que foi aprovado em outubro, Júnior. Porque existem aquelas pessoas que fizeram o aumento aí nesses 5 anos e querem pagar. Então tem que dar o direito para elas fazer o parcelamento. Conforme foi o Gilberto falou, o Gilberto foi muito feliz na colocação dele. O que acontece é o seguinte, quando eu falo com propriedade, Bonilla, que isso que foi cometido foi um crime de estelionato coletivo, foi que a carta chega na casa da pessoa e ela não tem o direito de fazer o recurso. Ela tem. Aqui dentro. Não tem. Aqui dentro eles falam, ou você paga, ou você parcela. Quem falou isso está equivocado. Você entendeu? Qualquer ou você paga ou você parcela. Entendeu? Então, a cobrança a mais de 5 anos, só para me concluir, a cobrança a mais de 5 anos, ela é ilegal e tem outra coisa que o prefeito não está se atentando. Foi ele que mandou o Código Tributário, que foi aquele pacotão da maldade que veio aqui para casa, que foi aprovado no final do ano 2017, ele mesmo falando da decadência tributária dos últimos 5 anos. Então como é que ele quer cobrar de alguém que fez algum serviço dentro dos 20 anos? Ele mesmo não está cumprindo a lei dele. Isso daí é improbidade administrativa clara. Um prefeito não cumpriu uma lei que ele manda para uma casa de leis, que ele sanciona. Isso está uma verdadeira palhaçada desse governo Vanderlei Marcos. Essa é a grande verdade. Tomou um rumo que não tem mais volta. E, infelizmente, a desorganização está muito brava. Rodrigo, só uma coisa que eu quero que você bem entenda. E parabéns, viu, Gilberto, pela sua colocação. Tá bom. Eu só quero que você entenda uma coisa. Quem não teve o peito, a coragem de fazer isso, chama Dr. Fulvio Zupani, prefeito da época que era para cobrar. Como 9 mil famílias elegem um prefeito, entendeu? Não mandou a cobrança, deixou para esse prefeito, sendo que ele teve, ou ele manda o projeto, só que mandou totalmente errado, fora do dia, fora de hora, da maneira como foi feito, como falou, né? Se foi avião, foi NASA, ou foi alguém que subiu lá em cima, numa escada, entendeu? É isso aí. Então, o que nós estamos falando aqui, que nós somos contra o projeto, mas não podemos prejudicar a população que estão esperando um parcelamento. Isso, eu acho que nós encerramos as discussões. Passamos agora a... Gilberto, só para concluir a sua fala, você sabe quanto que a administração passada pagou para a empresa fazer? Você tem conhecimento? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Eu tenho. E não foi concluído o serviço. Ô Val, dá uma parte rapidinho, só para mim encerrar rapidinho. O que acontece é o seguinte, em 2013 foi identificado através do referenciamento. Então eu tenho certeza naquilo que eu estou perguntando aqui, porque só de 17 não foi identificado, só está identificando lá de 13. Porque o georreferenciamento de 2017 não aconteceu. Essa é a grande realidade.
Entendeu, Gilberto? Mas Bom, parabéns pela sua colocação, viu, Presidente, Gilberto? E o Juninho foi dando muito feliz na prosseguimento colocação à dele. sessão, Presidente, eu preciso falar mais um pouquinho. Só para dizer o seguinte, as pessoas têm direito a recurso, que isso fique gravado pela imprensa que está aqui, quem está assistindo pela internet, isso é constitucional. Qualquer um pode chegar lá e fazer um recurso contrariando aquilo que foi cobrado. E dizer, colaborar com o Gilberto e com o Rodrigo também, muitas pessoas querem pagar, então a gente tem que facilitar a vida. Teve erros? Teve. Mas e os que querem pagar e querem regularizar o seu imóvel? Eles têm direito a parcelamento. Só para complementar a sua colocação, vamos, será que as pessoas chegando lá, eu creio que as pessoas que estão recebendo isso é de competência, entende? E tem muita gente que não sabe realmente como está acontecendo, entende? Então, se foi de 5 anos atrás, eu não vi ninguém dizer aqui, do funcionário chegar e falar assim, ó, você não tem direito de pagar, que faz 5 anos, mas ninguém fala. Então, tinha que facilitar mais para a população, porque chega lá, fala, o senhor vai parcelar ou não vai parcelar? Entendeu? Parabéns, Gilberto, é isso que eu tô falando. Então tem que mostrar, tem que ter pessoas competentes para dizer aqui, ó, que nem tem pessoas que falam assim, eu fiz isso aí em 2010, em 2005, e está indo lá a cobrança, estão recebendo. Então facilita o povo, diga que você não tem direito de pagar e acabou, entende? Lei. Mas o contrário... Ô, Gilberto, isso é lei, Ô, Gilberto, entra naquilo que eu estou falando, gente. que é realmente essa desinformação para benefício próprio da prefeitura. Então você está de parabéns, viu, meu amigo vereador? Gente, passamos agora... 2000, se faz mais de 5 anos, caduca, isso é lei. Não vamos, as cobranças que ele está fazendo é para ser veio pago. duas pra as mim, que Beto. iam caducar agora 2018. Tá, eu acho que já foi suficientemente Beto? debatido. Veio duas para mim. Hoje nós estamos resguardados, porque daqui 12 meses ninguém vai procurar engenheiro para regularizar, não. Nós estamos extinguindo isso aí. Mas eu cheguei lá, sabe como que chegou em mim? Eles falaram para mim, Lorenzano? 2, falou assim, ó, o senhor, não vamos deixar aqui para fazer o parcelamento, nós vamos procurar o senhor para ver em quantas parcela. Agora, se o senhor quiser que seja revisto, só que é o seguinte, eles vão rever, e aí vão pedir um engenheiro para fazer a planta, entendeu? O senhor vai gastar muito mais. É assim que está sendo tratado. Esse vereador foi tratado assim. Bom, gente, então, é uma vergonha, obrigado. Passaremos agora a votação da emenda, só deixando claro, vereador Rodrigo de Pietro, assim que o senhor receber a resposta, essa casa está à disposição, ela tem uma comissão, teremos uma comissão de obra, com vereadores competentes, e o departamento jurídico dessa casa estará à disposição para a gente tomar todas as providências cabíveis. Gostaria que o senhor fizesse a mesma colocação para mim também. Também, efetivamente, qualquer vereador... Não, então, muito obrigado, viu, só para deixar claro. Né? Obrigado. Eu também, viu? E coloco a emenda em votação. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal. Sim. Aparecido Carlos Gonçalves. Caio, ausente. Denis Eduardo Machado. Eduardo Henrique Moutinho, ausente. Genésio Aparecido Valença. Sim. Gilberto Junqueira. José do Rodrigo de Pietro. Sim. Marcos Aparecido Lorenzano. Sim. Marco Rui Gomes Marona. Aprovo. Ulides Previdelli. Sim. Oswaldo Peretti. Valcir Conceição Zacarias. Projeto aprovado por unanimidade. Emenda. Agora passaremos à discussão do projeto. Coloca o projeto... Ô, Beto, só uma colocação. Agora, que agora vota o projeto, né? Já está tudo consolidado. O projeto está sem nada, está vazio. Entendi, não, porque foi suprimido. Na verdade, não seria nem necessário a discussão. Não, entendi, já foi discutido. Está vazio, né? Porque esvaziou o tema já. Então, eu só queria então parabenizar o colega Denis aí, a todos os vereadores, por ter feito a emenda e a subemenda, eliminando esse projeto e volta naquilo que o Júnior falou, que foi a questão de os vereadores ser contra essa cobrança. Ô, Rodrigo, não deixando de colocar a posição do presidente, viu, Denis? Porque a hora que nós colocamos com o prefeito concordou e já tinha assumido com o Beto. Tá? Então foi um trabalho também da mesa da Câmara, do presidente, que estava lá a hora que eu liguei,
Então, meus parabéns também, viu, Beto? Muito obrigado. Coloco o presente projeto em votação. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal da Silva. Sim. Aparecido Carlos Gonçalves. Sim. Caio, ausente. James Eduardo Machado. Sim. Eduardo Henrique Moutinho, ausente. Genésio Aparecido Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. José Rodrigues de Pietro. Sim. Marcos Aparecido Lorenzano. Sim. Marcos Rui Gomes Marona. Aprovo. Orides Previdelli. Júnior Porvidelli. Oswaldo Peretti Neto. Valcir Conceição Zacarias. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura do próximo projeto. É uma farra. Projeto de autoria dos vereadores Beto Girotto e Valcir Conceição Zacarias. Insere dispositivo na Lei Municipal 1128, de 15 de setembro de 1970, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais. Artigo 1º. Ficam inseridos artigos 99-A e parágrafo único da Lei Municipal 1128, de 15 de novembro de 1970, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais, com as seguintes redações. Artigo 99-A. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente de compensação de horário. Parágrafo único. As disposições constantes do artigo 99-A desta lei são extensíveis ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu coloco o projeto em discussão e já peço a palavra. Esse projeto aqui, ele nasceu em função de uma indicação feita pelo vereador Valcir há cerca de 1 ano e 2 meses, a pedido das mães, que algumas delas aqui estão, por conta de que mães que têm filhos com deficiência intelectual, deficiência física e outros tipos de deficiência, e o próprio funcionário, com a alteração da jornada para 8 horas, elas se viram impedidas de acompanhar seus filhos nas consultas médicas, nas fisioterapias, nas consultas com fonoaudiólogas, enfim. Fui procurado por elas a semana passada e, como a administração não se manifestou nesse período, achamos por bem criar um projeto de lei, copiando um projeto que já existe, uma lei federal do deputado Romário, Lei 13.370, que versa sobre a mesma situação. Então, em parceria com o vereador Valcir, criamos essa lei para que essas mães tenham a segurança, as mães funcionárias públicas municipais, a segurança para que não sejam prejudicados os tratamentos de seus cônjuges, filhos e até do próprio funcionário público. Então, em resumo, é uma lei federal que já existe, nós só estamos colocando ela e regulamentando no município para estar salvaguardando os direitos, para que elas não precisem procurar justiça para isso. É só isso. Se alguém quiser se manifestar. Gostaria apenas de parabenizá-lo, presidente, ao senhor, ao Valcir. Tenho certeza que todos aqui vão acompanhar. Com a palavra. Queria dar os parabéns para vocês também, viu? As mães que estão aqui, parabéns, viu? Vocês merecem muito. E eu acharia que o presidente deveria nem deixar vocês trabalhar, dar um salário para vocês cuidar dessas crianças especiais, que é muito importante, viu? Parabéns a todos. Tá. Gilberto Junqueira com a palavra. Parabéns ao Valcir. Realmente muito bem elaborado esse projeto e vai beneficiar muito essas mães, tá? Presidente. Rodrigo. Gostaria de desejar o parabéns para você, por Valcir, que é uma preocupação desde
do ano passado, e para a gente poder ver a legalidade e o poder que tem a Câmara Municipal em apresentar esse projeto aí do senador Romário por simetria, que conforme está sendo apresentado aqui nessa casa. Isso vem no encontro às necessidades dessas mães que são funcionárias públicas. Não são muitas, né, assim, em torno de 15 ou 20, né? E agora com essa troca de horário que passou de 6 horas para 8 horas, acaba aí gerando aí um desencontro nesse horário. Então, parabéns, presidente, parabéns, Valcir. É muito importante que esse tipo de projeto seja apreciado aqui na casa. Não só porque venha beneficiar o funcionário público, que existe dessas necessidades, mas essa grande preocupação com a população. Parabéns, Valcir, você tem o meu apreço e o nosso presidente também. Só com a palavra, Lorenzano, só antes, Lorenzano, ressaltando que esse projeto entrou nessa sessão por conta de que no dia 22 as mães já retornam às aulas, quem trabalha na educação. Então é urgente que se faça esse projeto, porque senão elas já seriam prejudicadas imediato. Lorenzano. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Só para... Como seria essa comprovação, Beto? Existiria um exame? Como que o funcionário vai fazer essa comprovação? Com um atestado médico. Um atestado, um relatório médico, isso, né? Tá certo, muito obrigado. Cido Bolivar. Gostaria também de parabenizar o vereador Valcir pela indicação e agora o projeto do senhor presidente, juntamente com o vereador, é uma causa justa, uma reivindicação justa das mães, é necessário. Meus parabéns aos senhores. Beto? Valcir, com a palavra, Valcir. Bom, primeiramente, Beto, queria agradecer você por ter colocado esse projeto, não só eu, mas você também foi procurado por essas mães que a gente vê aí todas emocionadas. Só quem tem um filho deficiente sabe o amor que essas mães têm por essas crianças. E há 1 ano e 2 meses atrás eu fui procurado por uma dessas mães e a gente fez a indicação, né, o prefeito respondeu que estava fazendo o cadastro da prefeitura para ver a possibilidade, parou nisso. Você chegou, me deu todo o apoio, né? Então eu quero te agradecer a presença dessas mães e tenho certeza, Beto, que esse projeto, a primeira coisa dele é devolver a essas mães, a essas crianças, funcionários públicos, a dignidade, né? Você que tem uma pessoa especial, uma filha especial, você sabe o quanto que elas precisam estar conosco, principalmente com nós familiares. E hoje nós vemos que com a volta das 8 horas aí, o quanto que essas mães já se viravam nos 30 com 6 horas. Deixar seus filhos com terceiros, né, para exame, escola, médico, é isso, é aquilo. E agora com as 8 horas então nem se fala. Esperamos que o prefeito também sancione esse projeto e que dê pelo menos um alívio agora para essas mães aí. Tá? Então, eu peço a colaboração de todos os pares aí que nós possamos aprovar esse projeto. Coloco o presente projeto em votação. Anjo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal. Antônio Vidal. Sim, com muito orgulho. Aparecido Carlos Gonçalves. Caio ausente. Denis Machado. Aprovo. Eduardo Henrique Motinho, ausente. Genésio Aparecido Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. José Rodrigo de Pietro. Aprovo. Marcos Aparecido Lorenzano. Sim. Marcos Rui Gomes Marona. Aprovo. Juninho Previdelli. Sim. Oswaldo Peretti. Sim. Valcir Conceição Zacarias. Aprovo. É com muita alegria que anuncio que o projeto foi aprovado por unanimidade. Obrigado a todos os vereadores pelo empenho. Passamos agora ao próximo projeto. Projeto de Revolução número 5.500. De 2018, autoria da mesa da Câmara Municipal, dispõe sobre a alteração na
resolução número 58, de 1 de março de 2016, que regulamenta o acesso à informação e cria sistema de informação ao cidadão. Artigo 1º. Cria-se o artigo 13A na resolução número 58, 1º de março de 2016, com a seguinte redação. Artigo 13A. No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões negativas do acesso, poderá o interessado interpor recursos contra a decisão no prazo de 10 dias úteis a contar da sua ciência. 1. O recurso será dirigido aos presidentes da Câmara Municipal, deverá se manifestar no prazo de 10 dias úteis. 2. A peça recusal será apresentada nos mesmos moldes do pedido inicial, devendo mencionar o recorrente, os sistema do pedido e a razão que entendem passíveis de serem revista. 2. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessão, presidente Manuel dos Santos, plenário, Dr. Edner Antônio. Coloco o presente projeto em discussão. Coloco o presente projeto em votação. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal, sim. Aparecido Carlos Gomes. Caio, ausente. Denis Eduardo Machado. Sim. Doutor Henrique Moutinho, ausente. Genésio Aparecido Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. José Rodrigo de Pietro. Sim. Marcos Aparecido Lorenzano. Sim. Marcos Rui Gomes Marona. Bonito. Aprovo. Júlio Previdelli. Sim. Oswaldo Peretti Neto, Vadinho. Valcir Conceição Zacarias. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora ao próximo projeto. Projeto de lei número Presidente, questão de ordem, esse projeto é aquele que é complemento da Casa Abrigo, que o senhor pediu vistas. Eu ia pedir a dispensa da leitura para a gente, devido ao adiantado da hora. Só a capa, Márcio. E a gente pede a vista e pronto. Né? Projeto de lei número 5.570, 2018. Altera o Poder Executivo, emenda, altera ou acresce dispositivo na Lei Municipal número 3.315, de 8 de junho de 2003, que especifica e dá outras providências. Esse projeto, eu gostaria também, como aconteceu com o outro, pedir a prorrogação de vistas desse projeto. Coloco pedido de vistas em discussão. Coloco pedido de vista em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5.479, 2018. Autor, Poder Executivo. Ementa, autoriza o município de Itacoatitinga a contratar com Desenvolver São Paulo, SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga e garantia e da outras providências.
Coloco o presente projeto em discussão. Esse é do empréstimo de 4 milhões, 5 milhões. Beto. Alguém quer? Com a palavra, Rodrigo de Pietro. Beto, esse projeto tramita também já desde o ano passado aqui na casa. E hoje nós tivemos a presença aqui do Luiz Fernando, explicando de uma autorização legislativa para que a prefeitura envie para o governo do estado um empréstimo aí a proposta de 4 milhões e meio. Isso, o pedido. Eu vou já fazer o encaminhamento do meu voto. Eu sou contrário a aprovação desse projeto, pelo simples fato do município dever mais de 4 milhões para o IPREM, do município ter uma ação civil pública aí com mais de 20 escolas para se fazer a reforma, e aí o município vem aí na tentativa de se contrair uma dívida com 1 ano de carência e com juros de mais de 1%. Então eu acho que não é momento de a gente contrair mais uma dívida diante de tantas outras dívidas. O fundo de participação do município caiu R$1 milhão no final do ano de 2018. Então eu não vejo aí condições financeiras e para a saúde financeira do município, essa proposta aí, caso lá na frente viesse a ser aprovada, seja viável. Então, já faço encaminhamento do meu voto, sou contrário a esse projeto, devido a fazer um empréstimo no governo do estado. Com a palavra, Juninho Previdência. Obrigado, presidente. O senhor Rodrigo, acho que o senhor não entendeu o que isso significa. O senhor me perdoe. Não, acho que o senhor não entendeu. Entendi isso bem. Aí, não. É a proposta. Não, me desculpa, deixa eu explicar. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Isso aí é uma autorização da Câmara para que a Prefeitura faça um cadastro junto ao Desenvolva São Paulo no valor desses 4 milhões e meio. Só um minutinho, por favor. Se ela, amanhã ou depois, ela quiser reformar a represa da Colombo, perdoe-me, a área de lazer Dr. Ernesto Salvani, faça o estudo, faça o projeto, lá irá custar R$600 mil. Que faça o projeto, encaminhe para lá. Eles aprovando o projeto, tem que vir para a Câmara para a gente aprovar a dotação orçamentária. Não está fazendo empréstimo nenhum no valor de 4 milhões e meio. O senhor me perdoe, isso aí é uma margem que nós teríamos lá, e depende da Câmara de a gente aprovar ou não. Não é contrair dívida nenhuma. Entendeu? Então me perdoe, o senhor está equivocado nesse sentido. Ô Júnior, eu entendo que todo mal se corta pela raiz. Então, se tem a possibilidade da aprovação de 4 milhões e meio aí, conforme vem no projeto, que até o que se pede, com certeza ninguém vai mandar projeto gastando R$300 mil. Mas o senhor não está entendendo. Mas eu entendi perfeitamente. Mas aí vai caber a Câmara aprovar ou não. Agora o senhor está querendo fechar uma oportunidade da Prefeitura investir em alguma coisa. Eu sou contrário ao projeto. Não é um investimento, é contraindo uma dívida. O senhor pode ser contrário, mas não pode dizer em verdade. O senhor tem que dizer o que é o projeto. Investimento é quando chega um dinheiro e não tem que fazer o pagamento. O senhor pode ser contrário, o senhor tem todo direito, mas o senhor pode desvirtuar o assunto. O senhor pode dizer que está fazendo empréstimo de 4 milhões e meio. Júnior Previdência. Senhores. Não, o senhor não pode faltar com a verdade. Nós estamos fazendo uma autorização para se inscrever no governo. Juninho, por favor. Esse projeto contempla... Eu não consegui... Esse projeto não contempla investimento e contrata uma dívida. Eu não consegui desligar o microfone dos dois. Então eu peço ao senhor... Não, eu já terminei. Eu só deixei claro que não é como o senhor Rodrigo está falando. Presidente, eu estou na fila. Com a palavra, Marco Bonilla. Presidente, eu queria só esclarecer. Em primeiro lugar, o Rodrigo fala mais de 1% ao mês e o empréstimo é de 9,5% ao ano. Matematicamente, isso não dá mais de 1% ao mês. Em segundo lugar, caso não haja capacidade financeira... Caso não haja capacidade financeira, lá o Desenvolve São Paulo vai negar, vai dizer assim, o município não tem capacidade financeira. O que está sendo feito é uma abertura de um cadastro, colocando o município com a condição de receber do Estado um empréstimo de até 5 milhões. E não é 4 milhões e meio, eu não sei por que fala, uns falam 4 milhões e meio, outros falam 5, mas se eu não me engano aí no projeto está 5 milhões. Presidente. Não quer dizer, deixa eu só concluir, não quer dizer que vai utilizar esse valor.
Às vezes, e por que fala em arena multiuso, Gilberto? Porque tem um projeto pronto para a construção de uma arena multiuso. Você precisa apresentar lá para o Estado algum projeto, esse está pronto. Agora, não significa que a gente vai ter que depois aprovar a abertura de crédito para fazer uma arena multiuso. Eu também acho, e concordo com o Rodrigo, concordo com outros, de que às vezes esse dinheiro você pode fatiar ele, você pode fazer muita coisa com 5 milhões, caso você não tenha uma emenda, uma verba para poder fazer. Você pode reformar a UPA, você pode reformar a Secretaria da Saúde, enfim. Aí você vai ter que apresentar um projeto para isso, vem para essa Casa de Leis, isso é importante dizer para a população entender, e nós vamos ter que aprovar uma abertura de crédito para o projeto, para que receba o dinheiro. Portanto, nesse momento, é só para dizer assim, a Prefeitura de Taquaritinga pode ou não receber o empréstimo do Desenvolve São Paulo. Bonito, eu só queria fazer a leitura para você e para o Juninho, só para ser o seguinte, é só ler o projeto aqui, ó, artigo 1º, fica o chefe do Executivo do município de Taquaritinga autorizado a celebrar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito de até 5 milhões de reais destinado à realização de obras para implementação da Arena Multiuso, no âmbito da linha Arena Multiuso, ou seja, está aqui, ó, no âmbito da linha de crédito específica para a construção de uma arena multiuso. Então, quer dizer, não vai se dividir esse dinheiro para reformar a escola. Vai, lá esse na frente você pode mudar. Palavra. Cujas condições encontram-se previstas no artigo 2 dessa lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Perfeitamente. E é isso que eu queria falar. Denis então, Machado. Aí é fácil, ainda hoje. Aí é fácil, hein? Eu gostaria, se alguém pudesse me informar o seguinte, se é só uma proposta para pedido de crédito de 5 milhões, se é só uma proposta, o prefeito não precisa mandar. Ali é uma autorização. Vocês estão falando que é uma proposta, não é uma proposta. Se é só um pedido, para que ele precisa mandar para a Câmara? É um pedido de avaliação. Não existe como esse dinheiro entrar na Prefeitura sem você fazer uma abertura de crédito, que tem que ser aprovado por essa casa. Isso, então é uma abertura de crédito, mas não é uma proposta. Não, lá no futuro. No futuro vai ser abertura de crédito. Se acaso o Estado aprovar o crédito, terá que passar pela Câmara o projeto, autorizando a Câmara, autorizando. É lógico que a função da oposição é criar obstáculo ao prefeito, a barrar. Se o prefeito pagar apenas a folha e atrasado, é a preferência da oposição. Eu estou vendo um descaso muito grande com o governo do Vanderlei. Eu estou entrando no governo agora por discórdia de alguns posicionamentos de algumas pessoas. Foi falado aqui de dívidas ativas da prefeitura. Todo mundo sabe que é obrigação do prefeito, que está no cargo, fazer cumprir a lei. Então, quer se fazer o prefeito passar por carrasco, por tudo. Isso daí, senhor Denis, não é nada mais do que uma avaliação de crédito. Se o caso o prefeito, a prefeitura tiver apta a receber o crédito... Não é uma proposta, é uma avaliação de crédito. Uma avaliação de crédito. Se acaso for aprovado pelo então eu proponho que a gente suprima o artigo 1º. Não pode. Que a gente faça uma emenda lá no Desenvolve São Paulo tem que ter aprovação da Câmara. Em vez de deixar autorizado, que a gente lá na frente possa... Não vai abrir a proposta se não tiver nos moldes que o Desenvolve São Paulo propõe. Que a Câmara participe disso. A abertura de crédito, naturalmente, tem que passar pela Câmara. Sim, mas não é uma proposta. Aqui no naturalmente vai ser passado pela Câmara. Eu acho que se vocês deveriam ler o projeto aí, entendeu? Eu vou ler o artigo 7º, a pedidos aí. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer fácil pagamento de obrigações decorrentes a operações de crédito autorizado. Porque você só pediu propósito. Ô Júnior, ninguém faltou com verdade aqui, é só ler o projeto. Para liberar para qualquer obra depois do estudo tem que passar pela Câmara. Tem que passar pela Câmara. Pelo que está no artigo 7º. Pelo que está no artigo 7º não. No artigo 7 não é. Tem que alterar o orçamento. Pelo que está no artigo 7º não. Tem que abrir o crédito. Tem que entrar no orçamento, tem que abrir crédito. Pelo que está no artigo 7º não precisa mais passar. E outra coisa, ele já tem Câmara. autorização que foi aprovado no final do ano aí dentro da lei orçamentária, para poder negar a rubrica, para poder se precisar da contrapartida. A dotação orçamentária é uma coisa. Ô Júnior, o senhor Beto, eu gostaria... Beto, eu queria fazer pedido de vista do projeto, por favor. Beto, pela ordem. Pedido de vista do vereador Vadim em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Pedido de vistas aprovado. Acabou a sessão. Acabou? Nizinho. Anizinho, vamos? Vamos almoçar? Não havendo mais matéria a ser tratada sobre a proteção de Deus, encerramos nosso trabalho. Bom final de semana e até a próxima. Que Deus os abençoe.